nós temos o prazer aqui de receber duas mulheres ligadas ao universo das artes, o que para nós da ASP é motivo de muita alegria, né, poder fazer essa interlocução entre o direito e as artes plásticas e poder ouvi-las. Dar o meu bom dia também ao nosso conselheiro, o Dr. Rodrigo Monteiro de Castro, a quem eu aproveito para agradecer pela conexão que ele nos fez com a doutora Leda Catunda, que está aqui, essa artista plástica que é conhecida de todos nós, com uma linguagem maravilhosa, né, com trabalhos que nos encantam e que nos transmitem muito, no meu ponto de vista, Leda, dessa linguagem também do feminino, né, da brasilidade do feminino. E também estamos aqui com a Galciane Neves, a quem eu aproveito para agradecer de maneira muito especial, Galciane, porque a Galciane está aqui nos dando o prazer de estar conosco essa manhã, em substituição à doutora Flávia Veloso, que é a presidente do MUB, né? A Galciane é a curadora do Museu da Escultura e da Ecologia aqui de São Paulo, mas porque a Flávia teve um imprevisto para poder tutelar uma obra, né, Galciane, que estava com algum problema de liberação em Minas Gerais. Então, a Galciane veio nos atender e, enfim, possibilitar que a gente continue aqui com esse debate nessa manhã, junto com a Leda e com o Rodrigo e com todos vocês, para quem a gente está, na verdade, fazendo essa programação do Mês da Mulher. Então, nós não poderíamos estar em melhor companhia, não é, Rodrigo, do que com essas duas grandes mulheres. E, de novo, agradecer a presença de vocês, a disponibilidade em estar aqui com a Associação dos Advogados de São Paulo e dizer que talvez, eu espero que esse seja uma primeira oportunidade de muitas que a gente ainda pode ter junto ao nosso Departamento Cultural. Mas eu passo a palavra ao Rodrigo, que é quem vai conduzir os trabalhos dessa manhã, agradecendo, então, mais uma vez a presença de vocês, o tempo, a disponibilidade para nos propiciar essa manhã de bate-papo e de conversa. Muito obrigada. É um prazer, registro que é um prazer estar aqui ao seu lado, é um prazer fazer parte deste conselho sob a sua presidência. Primeira vez na história da ASP, uma entidade tradicional, relevantíssima na nossa área, que é presidida por uma mulher, e mais do que isso, tem na sua diretoria uma composição majoritariamente feminina. E parabenizo-a também por esse evento que eu tenho acompanhado, que é lindíssimo, temas relevantes que têm sido explorados durante este mês de março, o mês das mulheres. E, de fato, eu acho que a gente tem aqui uma super dupla, vai ser uma manhã muito agradável. A Galciane, eu farei as apresentações formais previamente à fala de cada uma delas, mas a Galciane, que tem um papel muito interessante, muito relevante e muito atuante na academia e também na vida prática, né? Ela que se tornou a curadora do MUB, o MUB que passou por uma revolução com a presidência e com a direção da Flávia, e hoje ocupa um papel de destaque no cenário, na cena não apenas de São Paulo, mas como do Brasil também. E a Leda Catunda, artista que eu acho que eu sou suspeito, Viviane é suspeita, acho que o Brasil é suspeito para falar dela. Outro dia eu estava conversando com o Alexandre Martins Fontes, da livraria Martins Fontes, um colecionador importantíssimo, e ele disse sobre a Leda. A Leda é a Tarsila do nosso tempo. E eu disse para ele, Alexandre, eu discordo, a Leda é a Leda do nosso tempo, a Leda é a Leda, né? Que pode ser comparada com quem quiser, mas ela é ela e tem uma obra e uma história própria e que já é uma história consagrada. Então, eu acho que vai ser uma manhã interessantíssima. A gente vai começar ouvindo a Galciane, que é professora de artes visuais na FAAP e na Universidade Federal do Ceará. Ela é curadora do MUB também. Ela é mestre e doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo e autora do livro Exercícios Críticos, Gestos e Procedimentos de Invenção. A Galciane também coordena a Escola Entrópica, no Instituto Tomiotaki. Galciane, um prazer enorme recebê-la. A palavra é toda sua. Quero agradecer o convite, também estou muito feliz de participar dessa programação, né, com um tema que ainda é urgente, né, nós ainda estamos lutando pelo óbvio, mas acho que é sempre muito importante a gente ter esse momento de troca, a gente ter esse momento em que a gente fala das nossas experiências, tentando também alavancar processos de luta e de transformação que eu acredito que esse é o maior objetivo dos nossos trabalhos, né? Bom, como o Rodrigo disse, eu me chamo Galciane, eu sou curadora-chefe do MUB,
E quando ontem o convite surgiu para eu substituir a Flávia, né, que é a nossa diretora-presidente do MUB, foi mesmo inevitável pensar que o que eu teria mais potente de compartilhar com vocês acerca desse complexo binômio, né, que é arte e feminismo, seria o pensamento da intelectual, da crítica cultural e feminista negra Bell Hooks. E a Bell Hooks nos diz, abro aspas aqui, trabalhamos para compartilhar a alegria libertadora que a luta feminista pode trazer e engajar a todos, homens e mulheres, fecho aspas. Bom, acho que a Bell Hooks está aqui nos dizendo que essa alegria e essa luta, né, que nos instigam a seguir trabalhando por uma mudança no ordenamento sexista das forças de trabalho e também nas lógicas sociais, culturais, políticas e artísticas, deviam guiar as vidas de homens e de mulheres, né? Eu acho que pensar junto com a Bell Hooks é pensar a partir de uma consciência sobre nosso lugar de experiência. E eu falo aqui hoje com vocês entendendo que eu sou uma mulher branca e eu nasci num país em que os acessos à educação, à saúde, à arte ainda são considerados privilégios, né? E eu falo, na maioria das vezes, com e para mulheres brancas e privilegiadas como eu, ainda, infelizmente. E ainda assim, vejam, quando eu falo e trabalho com mulheres brancas e privilegiadas como eu, todas nós ainda nos sentimos gatos sem rabo. Eu explico o que é essa expressão gato sem rabo. Foi assim que a escritora Virginia Woolf, lá em 1928, se sentiu, e foi assim que ela descreveu como ela se sentiu entrando numa biblioteca de uma universidade de Londres, né? Ela disse, eu me senti um gato sem rabo, uma estranha, né, de estar ali invadindo uma biblioteca repleta de homens e de suas intelectualidades completamente validadas, né? Bom, eu digo isso, mas eu acho que a gente pode fazer também um exercício de imaginação assim, né? Se eu fosse negra, eu estaria um passo mais perto da margem, né? Se eu fosse uma mulher negra e trans, eu nem estaria aqui. Eu talvez nem estivesse conversando com vocês. Eu talvez nem estivesse no lugar que eu conquistei ou desempenhando os trabalhos que eu desempenho. Bom, por essas barreiras, por essas algemas, eu acredito que nós, mulheres, agimos e pensamos também como a sororidade é poderosa entre nós e como as pautas dos movimentos feministas deveriam mesmo engajar e alcançar homens e mulheres, mas deveriam ser também pautas interseccionais de negros e negras, de migrantes, enfim, das minorias que a gente sabe que não são minorias, né, mas que a gente ainda chama de minorias. No meu campo de atuação, que eu posso dizer que é arte e educação, principalmente educação, eu acredito ser relevante ressaltar aqui que a arte e a produção cultural de engajamento feminista ou produzida por mulheres não são um movimento estético, né? Não são um estilo no sentido estrito, como algumas pessoas podem dizer, ou como a bibliografia pode nos mostrar, né? Mas são um modo de interagir com o mundo e com os discursos representacionais que o mundo ainda nos oferece, né? O que inclui pensar num fazer artístico e cultural que alavanca experimentações poéticas e posicionamentos políticos completamente conectados e implicados entre si, mas completamente constituídos com a intenção de transformar as estruturas onde a gente vive, onde a gente se relaciona e onde a gente cria nossos filhos e filhas. Bom, gente, como mulher, professora e curadora, eu acredito e afirmo que a sororidade feminina e a solidariedade política que nos unem podem combater o sexismo e nos preparam para viver outros territórios, para uma atuação em que a equidade de gêneros aconteça. Nesse sentido, eu estou sempre acompanhada, né? Estou citando todas essas mulheres. Eu trago aqui a pergunta da Linda Nochlin, que é uma crítica de arte americana, e ela tem um texto que se chama Por que não houve grandes artistas mulheres? Esse texto foi publicado na revista Art News em 1971, e com essa pergunta, a Linda pontuava em seu texto a ausência intencional,
um projeto sexista de invisibilidade de mulheres na história da arte e nos acervos de museus, e como isso era uma diretriz a ser combatida ainda em 1970. Isso não mudou muito ainda, infelizmente. Se a gente for pensar, nós somos poucas à frente de diretorias, também no campo da arte. Atualmente, a gente tem uma situação um pouco melhor, porque temos uma diretoria completamente feminina no MUB, eu sou a curadora do MUB, no MAC e USP nós temos 2 diretoras mulheres também, no MAC de Fortaleza nós também temos uma mulher, mas isso não é uma situação que se repetiu muitas vezes na história da arte desse país. Bom, voltando à Linda, ela também propunha no texto dela, né, processos, experimentações, enfim, perguntas que ela se dirigia também aos gestores das instituições, às pessoas que trabalhavam no sistema da arte, no mercado da arte, aos historiadores, todos homens, e ela dizia o seguinte: como olhar, discutir e fazer circular trabalhos de mulheres para que possamos acrescentar suas dinâmicas na construção historiográfica e nos circuitos de percepção das experiências artísticas. Ela também nos propõe uma pergunta difícil de responder ainda hoje: como estar junto e construir esferas públicas de discussão com outras mulheres, com seus trabalhos que incitam a emancipação social? São perguntas longas, são perguntas difíceis de ser conjugadas no nosso dia a dia, mas elas estão intimamente presentes no nosso fazer. A Leda pode concordar comigo, né, Leda? Bom, esse feminismo plural, que eu acredito que é o que pode nos guiar, ele acumula lutas e ele espalha pensamentos com mais força, por isso que também nós estamos aqui, né? Junto a esse pensamento, daí eu trago agora um trabalho, um cartaz de um coletivo de artistas chamado Guerrilla Girls. Elas dizem o seguinte no cartaz: nós somos mais de 90% de presença feminina nas salas de aula e nas universidades, ou seja, da Virginia Woolf, da década de 20 para cá mudou, mas nós somos menos de 6% à frente das instituições, e somos menos de 13% nas exposições curadas e em cartaz nas instituições. Bom, eu sei que são números, eu lido com eles todos os dias, eu lido com eles quando eu digo bom dia às pessoas que moram e trabalham na minha casa, eu lido com eles quando eu ligo o computador para dar aula, eu lido com esses números quando eu converso com as artistas e os artistas, quando eu escrevo, enfim, eu lido com esses números e com essa luta de transformação em cada pequeno gesto profissional, pessoal e cultural que me envolve. Eu acho que é isso que eu tinha para dizer por enquanto. Aguardo as perguntas e muito obrigada de novo pelo convite. Galciane, muito obrigado pela sua exposição e pela sua provocação. Eu tinha e tenho algumas perguntas que passam pelo que você colocou aqui, e as pessoas que nos ouvem também. Eu acho que eu vou passar para a Leda, a gente ouve a Leda e depois abre um debate. Mas uma coisa me chamou a atenção, aliás, 2 me chamaram a atenção. Uma é o momento que a ASP vive, que tem alguma semelhança com o momento em que o MUB vive, não é? A ASP, que tem hoje a sua primeira presidente, uma diretoria majoritariamente feminina, como acontece no MUB também, e esses movimentos foram movimentos apoiados, né, de modo institucional, movimentos internos, que levaram a essa posição marcantemente feminina. E o segundo comentário temos algumas instituições que apresentam mulheres, mas isso não pode ser um movimento conjuntural, tem que ser estrutural, né? Nada adiantará se na próxima gestão, nas próximas gestões, vierem homens e homens e homens, e na sequência uma mulher para dizer que há abertura dentro dela. Eu acho que não. Eu acho que a gente ainda tem que combater, mesmo a ASP tendo colocado uma mulher a primeira e o MUB, eu acho que está muito longe do ideal, muito longe de uma situação realmente estrutural, que não há motivo nenhum para que não ocorra. Aliás, não havia motivo para que não ocorresse antes. Eu passo, então, a palavra para a Leda.
a Leda, que é formada em artes plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, e esteve num momento muito rico, né, Leda, em que você conviveu ali com grandes professores e grandes colegas que se tornaram grandes artistas e influenciaram de modo marcante a arte brasileira a partir dos anos 80. Desde então, a Leda mantém estreita relação com a academia, lecionando pintura e desenho na FAAP, na Faculdade Santa Marcelina, em seu próprio ateliê. Em 2003, a Leda defendeu tese de doutorado pela Escola de Comunicação em Artes da Universidade de São Paulo, com o trabalho Poética da Maciez, Pinturas e Objeto. Nele discorre sobre sua pesquisa, que, iniciada nos anos 80, explora os limites entre pintura e objeto através de obras volumosas e de superfície macia. Entre as exposições individuais recentes, a Leda participou ou protagonizou I Love You Baby no Instituto Tomiotaki, que lhe rendeu o Prêmio Bravo de melhor exposição individual do ano. Outra, que foi Pinturas Recentes no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e no MAM do Rio de Janeiro. Leda, uma outra retrospectiva dela, que abarcou os anos de 83 a 2008, uma relevante retrospectiva realizada na Pinacoteca do Estado de São Paulo. A Leda já participou de 4 bienais, em 2018, 94, 85 e 83, além da Bienal do Mercosul, em Porto Alegre, em 2001, e também da Bienal de Havana, em Cuba, em 1984. Para completar, a obra da Leda está presente em diversas coleções privadas e públicas no Brasil e no exterior. Coleções realmente relevantes. Leda, um prazer enorme, realmente enorme, ouvi-la esta manhã. Olá, Rodrigo, Galciane, Viviane, é um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer a ASP pelo convite e também pelo contexto de poder falar um pouco dessa posição. Eu sempre falo sobre artes plásticas, ou falo também sobre o desenvolvimento do meu trabalho, mas falar sobre o desenvolvimento do meu trabalho sobre o ponto de vista feminino, já são menos convites que eu recebi dessa maneira, e aí um pouco diferente do modo como a Galciane falou, maravilhosamente, assino embaixo praticamente todos esses pensamentos que ela organizou. Eu vou fazer uma fala um pouco mais pessoal, eu vou rebater algumas coisas que ela falou, mas vou falar um pouco como essa questão da atuação como uma profissional em arte, como uma artista profissional, sendo mulher, como é que ela foi se passando, porque a minha formação acabou acontecendo no fim dos anos 70, e quando eu estava no Colégio Equipe, e veja você, no Colégio Equipe nós éramos muitos, e muitos artistas, e de lá saíram os Titãs, um grupo de 8 homens, a Casa 7, um grupo de 5 homens, e depois um monte de outras pessoas, mas eu até tive um grupo com esse pessoal da Casa 7 que era de uma escola, de uma revista em quadrinhos que a gente fazia que chamava Papagaio. E aí esses meninos bandidos me deixavam só com uma página só, enquanto eles dividiam aí não, você fica na quarta capa, assim, sabe aquela parte de trás, assim, mas mesmo assim eu tenho por eles enorme amizade e companheirismo, a gente vem trabalhando por esses anos todos, e até agradeço por terem me deixado participar, mas estou colocando um pouco a coisa que a Galciane falou sobre a situação da mulher nas artes no Brasil, e é uma coisa que, para mim, a sorte melhorou bastante, porque quando eu comecei a trabalhar, já havia a Lígia Clark, a Lígia Pape, a Tomiotaki e a própria Carmela, né? Ah, sim, esses já são meus professores, mas essas já eram meio história da arte,
E antes delas, a presença da Tarsila e da Anitta, né? Assim, como mulheres que começaram no início do século XX, assim, impondo uma qualidade de pensamento, trazendo a ideia do modernismo para o Brasil, né? E antes delas, eu ainda pude ver esses filmes, o filme da Camille Claudel, que aqui eu listei assim, mulheres que eu admirava na história da arte, que são assim as primeiras mulheres que foram aceitas nesse papel de artista, porque os artistas que a gente conhece assim da Renascença para cá, o Michelangelo, Leonardo, Veronese, não sei o quê, eram funcionários ou da igreja ou da realeza. E ali acho que teve uma mulher na corte espanhola, no tempo do Goya, teve uma ou outra, mas essas do século XIX para cá, que são a Camille Claudel, a Hilma af Klint, a Sônia Delaunay e a própria Anita Malfatti, que nasceu em 1889, elas vieram com essa virada de um espaço, mas imagino, a própria Hilma af Klint, ela se fechou. Ela quis ser artista, ela produziu a vida inteira, jamais mostrou, tinha lá uma declaração que nunca ia mostrar, que só era para ser mostrado não sei quantos anos depois e tal. E a Camille Claudel, que pôde fazer exposições como assistente e namorada do Rodin, e depois do Delaunay não, do Delacroix também. Será que era Delacroix? Bom, esqueci. Mas aí ela mostrou e teve uma vida muito conflituosa, depois muitos problemas mentais, uma dificuldade total, apesar do apoio do pai e a total falta de apoio da mãe. Então, voltando aqui para o meu mundinho, a minha mãe era talvez a única mulher na sala da FAU-USP, se formou arquiteta nessa geração, que veio um pouquinho depois do Rui Otaki, do Paulo Mendes da Rocha, e com vários desses arquitetos que ficaram bacanas, foi colega de vários paisagistas e fez cursos com o Burle Marx e fez milhares de projetos sem nunca ter assim, uma carreira de artista. Mas, no entanto, eu cresci vendo a mamãe indo para o escritório e me preparando para esse tipo de situação, porque lá ela tinha problemas com engenheiros e com outros arquitetos que estavam sempre se impondo. Ou desvalorizando a ação dela por ser, é uma mulher, vai ir para casa cuidar da sua família, esse tipo de coisa, né? Mas, ao vê-la, não me pareceu que houvesse outra opção. Depois, mais velha, que eu refleti que eles eram... Ela tinha duas irmãs e que não conseguiram fazer a universidade na hora certa, porque tiveram muitos filhos, e aí tentaram depois, mas tiveram carreiras muito irregulares. E então, a minha mãe trabalhou a vida inteira como arquiteta, e aí, mais ou menos, ela passava para a gente uma noção de feminismo, e, no fim, com bastante sucesso, porque tanto eu quanto a minha irmã Célia Catunda, que tem a produtora Pinguim, que faz desenhos animados que passam na televisão, O Mundo da Luna, o Peixonauta. Agora, inclusive, fez um longa que está para ser lançado, só que está tudo fechado, né? Da Tarsilinha. E ficou muito bacaninha. Quem quiser ver pode procurar. Tem um trailer do Tarsilinha, assim, fácil de encontrar no Google. Mas esse foi o meu background. E aí, por causa dessa posição, assim, desse exemplo da minha mãe e de outras mulheres, eu falei, isso é da frente que eu estou passando, porque eu fui cavando um lugar e, às vezes, com mais aceitação, facilidade, e as dificuldades eu não digeri direito, entendeu? Porque eu não parava para ficar pensando nisso. E foi muito bacana, foi por uma mulher, que foi a Regina Silveira, minha professora,
que nos apresentou, ainda muito novinhos, em 83, para Araci Amaral, no MAC, e então pude fazer uma primeira exposição. Eu tinha 21, 22 anos, e aí comecei uma carreira também muito nova. E fui. Eu primeiro sempre queria acreditar que havia uma situação de igualdade. Foi um pouco com o passar do tempo que eu percebi que os prêmios do salão iam sempre para a Casa 7. Casa 7, os meus colegas lá da equipe, o Carlito Carvalhosa, o Rodrigo Andrade, o Paulo Monteiro, o Nuno Ramos, Fábio Miguez, eram artistas maravilhosos. Ou então lá no Rio de Janeiro, Jorginho Guinle. Então havia assim um espaço um pouco estreito, mas isso também não me fez muita sombra, entendeu? Porque eu acho que agora eu vou falar do ponto de vista da profissão. Eu fiz o equipe. Depois do equipe, eu entrei na FAAP. Eu tive esses professores maravilhosos, o Nelson Lerner, Júlio Plaza, Regina Silveira, dentre outros super bacanas. E tive muitos colegas, e já nessa faculdade, muitas colegas mulheres, a Jaque Lerner, a Ana Tavares, a Mônica Nador, entre muitas outras, mas também meus colegas homens foram geniais, o Caetano de Almeida, Edgardo Souza, o Irã do Espírito Santo e tal. E junto, além dessa questão, houve a questão política do fim da ditadura militar, né? Então, nós tínhamos aquele entusiasmo, agora vou fazer o que eu quiser, onde eu achar melhor, e na época havia muita liberdade lá na FAP, a gente pintava todas as paredes, fazia instalação em todos os lugares, e depois a FAP ficou um pouco mais chique, mas na época nós tivemos muito espaço, e assim foi. Então, por isso também eu gostaria de mostrar já um pouco, são só 5 ou 6 fotos dessa exposição que eu fiz no Tomiotaki, para quem está nos assistindo aqui, para ter uma noção qual que é a pizza que eu toco, né? Então, eu vou fazer uma tela cheia aqui, peraí. Opa, peraí, eu não quero errar. Visualizar. Enquanto você procura aí, Leda, um breve comentário que você mencionou, mulheres, grandes artistas e que se fecharam ou que aguardavam, parece que aguardavam a aceitação externa de um mundo masculino e branco, né? Vale lembrar a Anitta, e quando volta, e você menciona, né? Quando ela volta para o Brasil e faz uma exposição, acho que aqui em São Paulo, se eu não me engano, ela é massacrada pelo Monteiro Lobato, né? E a partir dali me parece que ela se fecha um pouco e volta para uma arte que tem menos com aquilo que ela queria mostrar e algo mais acadêmico, né, para satisfazer as vontades e as demandas desse público crítico. Ela realmente teve esses problemas e várias outras mulheres tiveram também, porque às vezes quando você toma uma cortada assim muito importante na profissão, você dá 2 passinhos para trás, né? E aí você precisa ter muito apoio, sabe? Um pouco um apoio da sua família, do seu companheiro ou do seu grupo, né? E no caso ela era muito estrangeira, a Anitta, e ela mal falava português, ela praticamente só falava alemão. Ela trouxe esses artistas alemães que eram maravilhosos e sofreu aquela crítica do Monteiro Lobato, que não foi uma crítica tanto a ela, mas ao expressionismo alemão que estava sendo mostrado na exposição. E ela realmente se deixou abater. Essa é uma história incrível, muito interessante de pesquisar no livro do Tadeu Chiarelli, que fala um pouco, uma outra leitura assim, sobre o contexto desse evento. A minha tela está compartilhada? Está, Sim? eu vejo. Então, olha, isso daqui é mais ou menos o que... Essa exposição é de 2016 para 2017, e eu fiz no Tomiotaki, e nessa primeira parede tem uma coleção de aquarelas, colagens, gravuras
Pinturas pequenas e médias, como um mostruário que foi pensado por mim, mas principalmente pelo curador Paulo Miada, na ocasião, e que dava um impacto quando recebia o visitante lá na sala no primeiro andar lá, do Tomiotaki. E a exposição se chamava I Love You Baby, e ela tem aqui, eu trouxe isso para mostrar, porque ela tem um pouco a característica do que eu venho fazendo, que eu me aproprio muito de imagens prontas. Então, no caso, recortes ou coisas que vêm impressas em tecidos, e aqui eu vou passar. Aqui no tema I Love You Baby, esse é um pouco mais ligado à questão das redes sociais. Então, nessa obra de bolinhas, que chama Marlinda, que é o nome dessa garota que está, é um personagem, que é essa garota, que chama Marie, e que era uma secretária lá da galeria, ela criou essa persona no Facebook, e agora está também no Instagram, né? Onde ela sempre se fotografa absurdamente sexy ou super louca, curtindo a vida, doidado. E é maravilhoso, porque se ela não tem essa liberdade na realidade, pelo menos nas fotos da rede social, ela é um sucesso. Essa liberdade total é maravilhoso o trabalho, e eu pedi a ela as fotos emprestadas, e ela veio também no dia da abertura, causou o maior frisson. E aquela outra foto de um casal se beijando também é de uma busca que eu fiz na internet sobre amor e romance, e veio esse casal que é muito assim anos 2000, que ela é linda, ele é forte, ela está toda definida, ele também, e eles se amam loucamente, o sexo é maravilhoso, que é uma coisa, é um assunto que veio, né? Veio com as redes sociais, e agora com o funk foi assim para uma coisa pornográfica, e aonde você é obrigado a ouvir aquilo bem alto, né? Quando tem baile funk, e que infelizmente agora com a questão da pandemia está sendo um certo transtorno, porque isso não se interrompe, né? Mas enfim, nem vamos falar da... Aqui, utilizando então camisetas que eu ganhei de amigos surfistas e mais umas cangas e umas coisas, eu pus essa imagem, e sobre telas que tinham forma de pranchas de surf, e que se chama crowd, e tem muita que a mitologia do início do esporte na Califórnia, tem aquele urso lá que é da bandeira da Califórnia, e tem essas imagens, e na verdade na exposição, além das coisas da rede social, então de você ter esse personagem que está sempre apaixonado numa relação muito importante com alguém e tal, se você não tiver uma relação, então nem entra. E aí, então, essa ideia de super individualista, ligada à questão do capitalismo e do consumo. Então, se você é linda, você vai gastar em shampoo, rímel, blush, creme, não sei o que, operação plástica, não sei o que, então, porque linda é o seu personagem. Ou se você é surfista, então você vai pagar aquelas passagens para as Maldívias, para São Domingos, para a Califórnia, porque aí você vai pegar todas as ondas do mundo e vai comprar todas as camisetas e também a prancha, não sei o que. É tudo uma coisa que apela para o seu eu, seu ego, e que te leva a um consumo afetivo. E essa exposição, ela não é crítica, ela é um pouco um retrato do que nós estamos escolhendo. Então, aquela que tem ali, aquela colagem ali, ela é uma canga de Bali, e ao lado dela, que não dá para ver nos detalhes, tem todos os restaurantes, o hotel
o ticket do museu e todas as coisas que você faz, que também é esse consumo do turismo, né? Que quem vai para Paris, Nova York, isso aí já era, você tem que ir para Bali, para Hanoi, já foi para o Laos, para o Camboja. Eu estive no Camboja, estava maravilhoso. E é curioso isso, eu tenho uma visão carinhosa, porque o que a gente vai fazer? Para onde é que a gente vai, né? A vida parece muito curta para você refletir. Então, eu acho que a vida, como diz o Lulu Santos, vem em ondas. E agora nós estávamos nessa onda até vir a onda da pandemia, que eu acho que, na verdade, fora o aspecto intensamente trágico, olha, tem sendo impossível não falar sobre isso, intensamente trágico, ela dá um tempo para a gente rever alguns valores, né? Aqui é uma visão de trás, assim, da exposição. Também ali na outra colagem é toda dessas coisas que a gente cata nas viagens, dessas lembranças. Muita gente fala, ai, que saudade, saudade de encontrar, saudade de ir no bar, saudade de beber, mas muita saudade de viajar, porque era uma coisa, mesmo se você é surfista, surfista de São Paulo, não existe, né? Ali atrás tem uma colagem que é só de motos, porque a moto também é um universo. Eu tive um namorado motoqueiro, eu fui ao shopping da moto, que eu realmente aconselho, fica na São João. E você, se você for um motoqueiro bem legal, você pode entrar com a sua moto lá, entrar de moto no shopping. E só tem aqueles mano com a jaqueta de couro, sabe? A barba, as tatuagens, o capacete especial de Londres. Também eu tenho um enorme carinho por essas tribos, sabe? Porque é onde as pessoas conseguem se organizar, e em todas as classes sociais. E, na verdade, numa exposição anterior que o Rodrigo falou, que eu fiz lá no Mon de Curitiba e no Mon do Rio, eu me aficionei assim pela parte do esporte e do futebol. Você não tem nada, mas a camisa do seu time, faz favor. Daí o chaveirinho do seu time, a roupinha de bebê para o seu filho do seu time. Então, também a paixão que é assim, não, eu sou corintiano, não sei o quê. Daí você se veste inteiro, você veste sua mulher inteira de corintiana. E tudo leva ao consumo. E um pouco sobre isso. I Love You Baby era um jeito de viver. Eu vou interromper aqui, tá? Claro. Um pouco um jeito que a gente estava escolhendo viver na sociedade, né? Você não é igual a todo mundo, você é do surf, você não é igual a todo mundo, você é da academia, você não é igual a todo mundo. Então você escolhe um nicho, nesse nicho você é guiado para o consumo. Não, preciso ter um Mizuno de 1.000. Alguém sabe o que é um Mizuno de 1.000? É um tênis de corrida, né? Caro pra caramba, mano. Vai gastar R$1.000 no tênis. Essas são as nossas realidades, viu? E agora sei um pouquinho do assunto do feminismo, mas posso continuar. Eu acho que em arte tem um aspecto que você precisa escolher um assunto para se aprofundar. Eu gosto muito da visualidade cotidiana, do modo como a gente se organiza. Eu sou de São Paulo, eu nasci aqui, eu nasci na Avenida Rebouças, esquina com a Faria Lima, eu ia ao Largo de Pinheiros quando eu era pequena. E é uma cidade muito maluca, que até no assunto de inclusão é muito interessante por incluir muitas raças, muitos credos, muitas imigrações e que trazem uma troca imensa, né? Agora, eu acho que sim, que a gente tem que lutar, que é um alívio quando a gente consegue trabalhar também com outras mulheres em outros lugares. Acho que essa ideia de sororidade, eu nem sei falar isso direito, a Glauciane
ela é fundamental, porque, na verdade, dentro de um momento um pouco anterior, nos anos 80 e 90, eu senti enorme competição de mulheres passando a rasteira em mulheres, assim, um pouco sacana, né? Mesmo eu agora contribuo com o pessoal aqui da Paraisópolis, e aí eu estava doando para a Associação dos Moradores, e daí eles iam no mercado, faziam as cestas e distribuíam, mas agora eu estou doando para as mulheres que fazem as marmitas. É uma organização de mulheres. Achei que era bacana, e depois está precisando de marmita para Deus e o mundo, está uma situação super catastrófica, mas achei também bacana elas terem conseguido esse lugar de organização. Olha, eu também quero passar a palavra para vocês, para o público, e falei um pouquinho assim rápido meio do contexto assim da minha profissão também, porque acho que as pessoas têm muita curiosidade assim, né? Uhum. Ou também há uma ideia muito errada de que você trabalha com arte, então é uma terapia. Nossa, que delícia. Eu pergunto para a Glauciane, você vai no museu, ai, que terapia, você trabalha com arte, mas a gente sabe que é um rala, sabe, você fica no ateliê, você monta a exposição, você escolhe o texto, você monta a exposição, você ilumina, você recebe, você dá entrevista, você tira foto, depois você volta para o ateliê, faz o transporte, a embalagem. É um business, é um trabalho meio como de todo mundo. É isso, Leda. Eu lembro que uma vez eu perguntei ao Dudu Maia Rosa se ele pintava todo dia. A resposta dele eu não tenho como reproduzir aqui, mas foi logo no começo, assim, que eu conheci, que eu me envolvi com o mundo de arte, mas ele disse, isso aqui é um trabalho no final do dia, né? Essa imagem, né, idolatrada, né, de que tudo é fácil, eu penso e produzo rapidamente, não existe, né? Tem inspiração, mas tem também muito suor. A gente tem várias perguntas aqui. Eu vou fazer primeiro uma pergunta para a Leda. Aliás, antes de fazer a pergunta de quem nos assiste, de quem nos prestigia, eu queria saber se a nossa presidente, a Viviane Girardi, teria alguma pergunta para fazer para a Glauciane e para a Leda. No microfone aqui. Estou abrindo o microfone. Bom, primeiro dizer que foi muito gostoso ouvi-las, né? Assim, Glauciane trazendo esse espaço ainda que a gente precisa avançar, e é interessante, só a título aqui de comentário, Glauciane, que nós também tivemos alguns debates no campo do cinema, por exemplo, e você é uma pessoa da universidade, eu também venho da vida acadêmica também, e como realmente a gente percebe que nós, mulheres, somos as mulheres que estamos ainda na base, nós somos um grande, no direito não é diferente, eu falo a todo momento, nós somos 30% a 40% da força de trabalho nos escritórios da advocacia. Na verdade, somos mais de 50% da força de trabalho nos escritórios da advocacia, embora a gente não tenha nem 30% das mulheres nas posições de gerência, e, enfim, e aí por aí fora, né? Mas a gente percebe que realmente o patriarcado, ele permeou, realmente ele está entranhado na nossa sociedade, e ouvi você falar que o universo das artes não fica fora disso, naturalmente, porque tá nesse contexto de Brasil e sociedade brasileira. Então, muito interessante ouvir sobre isso, né? Eu fico me perguntando, e aí essa é uma pergunta que eu gostaria de colocar para as duas, assim, se a gente poderia falar de uma linguagem no campo das artes, de uma linguagem feminina. E aí, Leda, assim, um pouquinho mais especificamente, é que eu me reconheço como não conhecedora de arte, só uma apreciadora, né? Mas o teu trabalho é muito naquela fase relacionada com costuras, com o veludo, quer dizer que tem um universo aí que talvez estaria mais perto de um universo, eu não sei se natural ou eu não sei se historicamente vivenciado pelas mulheres, né? Se a gente poderia dizer que essa seria, digamos assim, uma linguagem que seria mais desse universo feminino como um todo, não necessariamente da mulher ou do homem, mas de uma linguagem mais feminina. Era essas as colocações que eu queria só fazer. Obrigada, Leda, Rodrigo.
Imagina, eu que agradeço, presidente. Lê, antes de você responder, um comentário na mesma linha. A Marley Rodrigues de Oliveira diz, em primeiro lugar, que é sua admiradora, que trabalha com editoria de arte, sempre que pode insere as suas obras nos trabalhos que faz, e propõe a mesma questão, se a utilização de costura e bordado é uma forma de manifestação do universo feminino na arte, e emenda, o seu trabalho também seria uma espécie de eco-arte? Nossa, eu adoraria que fosse ecoarte. Dessas coisas assim que você vai ficando mais maluca, que eu estou agora a rainha da reciclagem. E ela acaba sendo, porque agora vou reverter em meu favor, mas os tecidos eles não são recicláveis. Então, ainda mais agora na pandemia, eu cato tudo que tem para poder botar. Tem um pouco essa coisa que eu falei antes, que é botar o mundo dentro do trabalho. Então, ele entra através dos tecidos, essas estampas que nós mesmos inventamos e que depois podem ser reconhecidas por outras pessoas. Mas, na verdade, voltando à questão da linguagem, eu comecei a pintar uma historinha bem rapidinha. Eu tinha milhares de aulas de desenho de observação e, ao mesmo tempo, de tecnologia na FAP. Então, você ficava lá vendo aquela observação de nu, de objetos e tal, para você aprender a desenhar, mas tinha fotografia, animação e gravura, né? E havia uma ideia de arte multimeios. Então, eu falei, por que eu vou ficar fazendo essa coisa do século XV aqui, desenhando, se eu posso usar imagens prontas? Então, eu comecei a fotografar e projetar e pintar, e depois eu tirava o slide. Daí eu percebi que quando tirava o slide, ficava só uma pintura. Aí eu senti a necessidade de pintar sobre um objeto que fosse impresso, que tivesse Então, eu comecei a usar aquelas flanelas de roupa de criança, que tem os bichinhos, e fui pintando por cima e recobrindo, e assim desenvolvi essa linguagem. Só que a flanela só tinha 90 centímetros. Eu falei, eu quero fazer um negócio grande. Aí eu pensei, bom, eu vou costurar, porque a minha avó, mãe do meu pai, portuguesa, ela tinha uma confecção e eu passava muitas férias com ela em Campinas, e eu ficava lá na sala de costura, embaixo da máquina, onde tinha os botões, e daí eu ia pregando botão nas peças de tecido, e quando ela ia abrir a peça para fazer uma roupa, estava tudo botoado. E aí me pareceu tão natural costurar. E assim, eu fui costurando, assim, a primeira exposição que eu fiz, essa que a Araci Amaral me convidou no MAC USP em 1983, que chamava Arte como Meio, todos os tecidos estavam costurados. Então, todas as pessoas falam, você está fazendo uma arte feminina? E eu não tinha pensado nisso, né? Eu pensei, não, estou fazendo arte. Aí, depois, sim, claro que sim, porque, de novo, encontrando meus amigos homens, né, nas bienais, vinha aqueles caras com os pedaços de madeira, uma folha de aço, martelando, furadeira, e eu trazendo aquelas coisas costuradinhas, né? Foi natural, assim, da minha criação, e esse valor enorme que a minha avó tinha, que era aquela mulher que fazia tudo, cozinhava super bem, bordava, costurava, plantava, tinha toda a comida que ela comia vinha de é um pouco maior do que uma horta, uma plantação. E ela matava as galinhas, era um show aquilo, aquela mulher holística, para usar uma palavra moderna. Então, eu acho que não necessariamente essa questão da costura ela foi pensada para ser essa afirmação, mas ela é natural da minha formação. Eu tenho um trabalho aqui que eu acabei de fazer, vou mostrar, tá? Fiz na pandemia, ele ficou um pouco colorido. Eu achei que ele ficou absurdamente colorido. E agora eu comecei a pintar pelos lados, tá vendo? Essa onça vem de um tecido de decoração, essa palmeira também. Aqui pinta embaixo, pinta do outro lado. Esse também é para fazer sofá.
E depois tem um céuzinho com sol, que eu acho que mais ou menos o Uau. céuzinho com sol é tudo que nós temos. E ele é inteirinho, costurado, Ah. feito um patchwork. Então, acho que sim, acho que é um trabalho um pouco feminino. Obrigado, Leda. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui e estendê-la a Gauciane e também a Leda. Vem da Isabela Olivato Magalhães, ela diz que, na opinião dela, toda mulher é um pouco artista. Deixa eu uma pergunta um pouco mais filosófica, talvez. Vocês teriam alguma sugestão de qual caminho as mulheres poderiam seguir para se expressarem por meio da arte? Gauciane, você encara essa? Encaro, bom, não sei o que é que a gente entende hoje em dia, o que é ser artista, né, Leda? É tanta coisa, né? Porque eu acho que as atividades, elas se sobrepõem tanto, mas acho que a Leda trouxe uma ideia importante, acho que o Rodrigo também falou isso, né, assim, que quem trabalha no campo da arte, e aí eu vou estender essa ideia não só de artista, mas dos profissionais da cultura, de uma maneira geral, né, assim, todo mundo lida com problemas e com questões que estão disponíveis no mundo, assim, né? Tão recorrentes e tão urgentes como uma advogada, quanto um médico, né? Acho que só a forma de responder e de atuar tenha, talvez, especificidades diferentes. Eu não acho que a gente aqui tá falando de um lugar romântico, né? De entendimento da arte, completamente diferente disso, assim. E vocês falaram, nossa, é muito suor, né? Mas vocês imaginam o seguinte: por trás de toda essa parte, tem uma parte burocrática, tem uma parte de financiamento, de captação. A gente está num lugar muito diferente da maioria das mulheres que gostariam de trabalhar com arte, né? Assim, que, sei lá, que o trabalho com arte se resume a um pequeno caderno, a um espaço que nem existe em casa, a um cômodo dividido com muitas pessoas, né? Ou a um final de semana, 2, 3 horas, em que aquela pessoa tem a possibilidade de desenhar, mas eu acho que a Leda falou de um espaço estreito, o nosso espaço ainda é estreito, né? A gente está falando de um lugar muito privilegiado, né, Leda, ainda. O espaço ainda é muito estreito para a maioria das pessoas, né, assim. Uhum. E eu acho que talvez o caminho, Rodrigo, para a expressão, mas sobretudo para uma construção de subjetividade do ponto de vista poético, ele começa com a abertura desse espaço. E essa abertura não é pacífica para a maioria das mulheres, para a maioria das pessoas, né? É uma abertura que exige enfrentamento, é uma abertura que exige condições que a maioria não tem, é uma abertura que exige, por exemplo, um acesso à educação que a maioria não tem, é uma abertura que exige, inclusive, às vezes, uma luta dentro da própria casa, né? Assim, a Leda e eu tivemos acesso à educação em que arte, literatura, música, pelo menos na minha casa, eu sou cearense, já é diferente da Leda, né? Assim, vocês imaginam, eu entrei no Museu de Arte Contemporânea, eu tinha 21 anos, né? Assim, e na minha cidade, em Fortaleza, a gente não tinha, eu precisei sair do país para ir para o Museu de Arte Contemporânea. E a gente também precisa entender, viu, Rodrigo, e eu acho que isso é uma coisa que a gente naturalizou, né? Mas as arquiteturas institucionais, elas não são convidativas para todas as pessoas, né? Entrar no museu é um grande passo para a maioria das pessoas que moram numa cidade como São Paulo. Sim. Né? A Leda está falando da quantidade de imigrantes, da diversidade de pessoas, mas essas pessoas estão em lugares subalternos, né? Essas pessoas estão nas portarias, servindo nos restaurantes, nas construções civis, né? Então, eu acho que essa construção de caminho, ela depende, sobretudo, de um enfrentamento a um espaço que é muito estreito, estruturalmente construído como um espaço estreito. Muito. Eu vou fazer uma proposta aqui, porque nós temos que passar a palavra para a presidente encerrar. Infelizmente, estamos chegando ao final e eu acho que as palavras da Gauciane, elas respondem a pergunta e uma provocação que é generalizada, né? O espaço estreito,
A gente vive um momento, sim, interessante, mas que eu acho que a luta é para que se torne estrutural e não apenas conjuntural, e que esse debate ele possa surgir em todos os ambientes, inclusive num ambiente jurídico como o nosso, de mais de 70 mil advogados, e que está disposto aqui a tratar de temas que são caros para a sociedade. Então, para concluir, Leda, eu pediria para você, já que falamos em espaços estreitos, e você é uma das artistas brasileiras mais relevantes de todos os tempos, e aqui eu vou mudar um pouco, sem gênero, um dos artistas ou artistas, pouco importa, você é a Leda do nosso tempo, o que estava previsto para você e o que está ainda em vias de ocorrer quando esta pandemia acabar, tanto em relação a publicações como a exposições públicas ou privadas? Olha, eu vou dar uma resposta que inclui ainda aquela pergunta e a sua, tá? Eu acho que a arte é um lugar bacana para quem realmente sente que dá para coisa, e ele é um lugar transformador. Então, eu acho que esse ponto de vista que a Galciane fala sobre abertura, quer dizer, eu sou uma Leda agora porque eu fui abrindo um espaço. Como é que eu fiz isso? Além de ter tido a oportunidade de estudar, de trabalhar e tal, eu acho que o processo artístico, tá? Essa é uma peculiaridade desse aspecto da arte, quer dizer, pode até inclusive, e vale para música, para cinema, para literatura, para todas as artes, que é um processo mental. Tá? Você quer ser artista, você teve uma ideia, você tem uma ideia, misturado com um processo intuitivo, de quem é você, de onde você veio, para onde você quer ir, e que vai resultar em síntese, quer dizer, você junta todos os as suas ferramentas e produz alguma coisa. Pode ser uma música, uma poesia, um livro incrível, um filme, uma pintura, uma escultura, pequenas aquarelas. É você que tem que escolher isso. Através dessas obras e através desse fazer, você consegue espaços. Para eu enfrentar essa questão também do machismo dentro do sistema, não deu aqui, eu vou para lá. Entendeu? E eu acho que também essa questão mais política do Brasil, eu acho que também, na minha carreira, eu tenho feito esse esforço de expor no Brasil. Se a arte transforma, vamos acreditar. Eu quero transformar aqui, entendeu? Então, eu já expus lá no Ceará, no Dragão do Mar, 2 ou 3 vezes, e eu me espalho pelo Brasil o máximo que eu consigo. E, então já abriu tudo, já melhorou? Não, ainda falta um montão. Mas essa é a atitude. E agora, na pandemia, praticamente só isso que me sobrou. Me concentrar e pensar, o que eu posso fazer? Bom, eu fiz esse trabalho super coloridão, mas eu estou fazendo uns trabalhos enormes, imensos. Sei lá para quê, entendeu? As vozes, sabe? Quando se fazia artista louco, então, as vozes me falaram para fazer isso aí, porque porque eu acho que esse é o poder, entendeu? Eu não tenho data, tá tudo postergado, eu não estou com assistente, tá muito difícil, não consigo material, eu estou usando as tintas que tem no meu bairro e a minha máquina de costura, e estou fazendo, então, uns trabalhos de 4 metros, imensos e cheios das minhas próprias ideias, e eu acredito aqui no meu lado bruxa, abrindo um espaço para um futuro, entendeu? Eu acho que esse desespero que essa situação nos traz, acho que desespero é uma palavra. Minhas filhas odeiam, elas acham que eu sou pessimista e tal, mas pô, eu tenho sentimentos, né? E aí ele pode ser combatido com ideais mais amplos, entendeu? Com desejos profundos e esquecer um pouco aquela futilidade que eu acho que a gente tinha uma vida muito
para aqui, bebe isso, come aquilo, vai ali, vem aqui, entendeu? Agora estou concentrado, agora estou pensando, estou lendo também, porque quando você lê, você pensa com a cabeça dos outros, né? Uhum. Um pouco isso, eu acho que esses são os meus planos para agora. Eu tinha um ano de glória e fama, com exposições em Milão, na Carpintaria no Rio de Janeiro, com a Judy Chicago, que é uma artista super feminista californiana, já com 82 anos, é uma pessoa incrível. E mais exposições no Museu Nacional de Brasília, o Museu de Arte Moderna de Salvador, e mais a do Malba, na Argentina, é a única que abriu, também agora dirigida por uma mulher bem feminista, que é a Gabriela Rangel. Quem estiver na Argentina, ou quem for, é a única exposição que está aberta que eu estou fazendo. E é isso, essas coisas todas foram para o brejo, eu não quero nem saber para onde é que elas foram, eu sei onde é que eu estou, eu sei o que eu estou fazendo, e eu espero que depois nós, os brasileiros, sejamos capazes de transformar, junto com os advogados, nos ajudem a transformar essa sociedade estranha. Ela não era tão estranha, mas agora ficou bem estranha. Demais, Leda, demais. Olha só, eu queria agradecer a Galciane e a Leda, mas eu vou passar a palavra para a nossa presidente, para que ela conclua esses trabalhos e faça os agradecimentos finais. E obrigado novamente, Viviane, pela oportunidade de participar dessa mesa histórica, na minha opinião. Muito bacana. Eu começo agradecendo inicialmente ao Rodrigo, que, de novo, como eu falei no começo, nos possibilitou, né? Nos fez a ponte, o contato. E ouvindo a Leda, e enfim, vou me ater mais aqui às palavras dela no final agora, assim, o que acho que essa pandemia, Leda, ela jogou luzes para muita coisa, assim, né? Ela principalmente, acho que nos colocou num contato muito, nós ficamos muito reclusos, então os nossos ruídos internos, eles ficaram muito altos, né? Então a gente não tem mais para onde dar vazão, a gente não tinha mais para onde sair, então a gente ficou, acho que, muito em contato com os nossos barulhos, com as nossas coisas, e eu imagino que para os artistas esse talvez seja um momento que seja talvez bastante difícil, como é para todo mundo, mas talvez seja um momento muito rico também, de muita produção. Acho que nós vamos ter uma arte muito significativa depois dessa pandemia. Eu acho que com a impressão dessa pandemia, sem dúvida nenhuma, nessa linguagem. Mas dizer também que, por um outro lado, eu acho que a arte, nesse momento que a gente está vivendo de tanta dificuldade, de tanta aspereza, de tanta dor, ela é algum suspiro para a gente, né? Algum lugar. Eu vi o teu quadro agora, que você colocou, o teu trabalho que você colocou aqui, sabe? Foi um suspiro, assim, sabe? De cor, de alegria, de vitalidade. Quer dizer, tá aí, a gente vai recuperar isso, dar esse fio de esperança. E eu senti isso um pouco, e já aproveito para fazer um pouco de propaganda lá da nossa ASP. A ASP é uma instituição que tem 78 anos, como o Rodrigo falou, e eu falo aqui também para a Galciane, que é do Ceará. A gente, apesar de estar em São Paulo, a gente tem também abrangência nacional, então nós falamos com todos os estados da federação, mas nós estamos num prédio no centro de São Paulo, quase na esquina com o Centro Cultural do Banco do Brasil, que é o nosso vizinho glorioso, e agora nós temos um outro vizinho glorioso, que é o Farol Santander também, e é um prédio antigo, é um prédio tombado, mas todo revitalizado por dentro. Então ele já é lindo, ele já tem uma estética quando a gente chega nesse prédio, porque ele tem toda aquela arquitetura que nós mantemos, 7 andares de prédio, todo revitalizado por uma arquitetura que respeitou também uma linguagem contemporânea interna. E eu fui diretora cultural lá em 2015, 2014, 2015, antes de, né, quando eu entrei e eu abri uma agenda que a gente chamava de agenda cultural. Então a gente também começou a fazer contatos entre cinema e direito, e projetar filmes e fazer debates entre filme e a linguagem do direito. E começamos a usar os nossos espaços, que são grandes também, para exposições, né? E o que aconteceu? Nós tínhamos uma exposição lá no nosso primeiro andar, perdão, que é um andar cultural, e que também ficou interrompida. Veio a pandemia e a gente não conseguiu inaugurar.
E eu fui poucas vezes para o prédio, e uma das vezes que eu fui para o prédio, eu fui exatamente para o primeiro andar. E foi impressionante, aquele prédio de 7 andares, praticamente vazio, praticamente, né, silencioso, com esse silêncio forçado que a gente está vivendo. Quando eu entrei no primeiro andar, e aquelas paredes todas cheias de arte colorida, aquilo também me trouxe uma energia, uma vitalidade. Eu falei, nossa, como a arte é importante, como a arte é vital para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental, né? Então, eu queria só falar um pouco disso para dizer, assim, que nós da ASP buscamos cada vez mais valorizar isso, e a gente quer vocês, artistas, vocês que lidam com o universo, cada vez mais próximos da instituição, porque eu acho que a gente também tem um compromisso de trazer isso para os nossos associados. A Gauciane e a Leda falaram da dificuldade que a gente tem ainda de ir aos museus, né? Porque isso eu acho que está muito enraizado ainda as nossas deficiências da educação, quer dizer, nós não fomos educados também para olhar para isso, e acho que às vezes o brasileiro, né, passa ao largo, de tão tomado que ele é de questões do dia a dia, da sobrevivência, que às vezes a arte é alguma coisa que passa ao lado. E é por isso que eu queria mais uma vez, e encerro aqui, agradecer por demais o tempo de vocês e a oportunidade dessa conversa, dessa troca, que para mim foi muito importante, que eu acho que coroou também o nosso mês da mulher, e ouvi-las foi além de um prazer, também um grito aí de resistência, que eu acho que esse também é um papel que a arte desempenha. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanham aqui. Eu estou vendo o chat, acho que o Rodrigo também está acompanhando. Está todo mundo muito feliz, o que só comprova que a gente precisa realmente desses momentos de respiro e de troca, né?